Time das 11, Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. Lembrando também que estamos ao vivo no YouTube, @CBN Grandes Lagos. Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. Estava com saudade de você. Eu também, voltamos com tudo. Muito bom. É muito bom passear, descansar e também trabalhar, porque a gente aprende e desenvolve, né? Exatamente. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente na vida. É um assunto importante na vida, mas no trabalho exige uma inteligência muito grande para esse aspecto, que é a comunicação não violenta, a arte de se expressar sem ferir e de escutar sem reagir. Porque em toda a nossa vida a gente convive com pessoas com pensamentos diferentes, criações diferentes, e no trabalho não é diferente. No trabalho tem uma demanda muito grande, né? Você precisa fazer as coisas. Como fazer isso sem magoar o outro? Como cobrar sem magoar? Olha, Carol, esse é um grande desafio. Tem pesquisas trazendo que 70% dos conflitos que acontecem no trabalho não são por falhas técnicas, e sim a falha na comunicação. Sabe aquela situação que alguma vez que você falou alguma coisa para alguém, na maior boa intenção, a pessoa entende tudo diferente, gera aquela situação bem chata no trabalho, ou aquela conversa que você, antes mesmo de terminar, você já percebe que a pessoa já está armada, está falando com ela, já está armada, ela nem te escuta e ela já vai lá se defender. Isso é extremamente um ponto que o Marshall, ele traz. Marshall Rosenberg é um psicólogo norte-americano que dedicou a sua vida para ensinar essa comunicação. Na realidade, eu não gosto muito de falar comunicação não violenta, porque a gente reforça a violência. Na realidade, se a gente for interpretar isso, ele vai trazer que é uma comunicação com emoção e com amor, com o coração. E essa é uma das dificuldades maiores, porque ela ajuda não só nas nossas relações intrapessoais, eu comigo, nas relações eu com o outro, mas também, muitas vezes, todos nós, em algum momento, como a gente sofre, tem emoções, todos nós temos, em algum momento, uma comunicação violenta. Seja, muitas vezes, não verbalmente, mas às vezes quando a gente tem uma postura comportamental, que a gente vira o olho, que a gente não dá atenção para alguém, é uma forma de expressar uma comunicação não verbal, mas uma comunicação violenta, quando a gente menospreza, ou quando as pessoas não olham, isso também é uma comunicação muito ruim, que pode gerar estados emocionais negativos, pode gerar muitas vezes desmotivação no trabalho e impactar na nossa carreira. O Marshall, ele fala que por trás de toda atitude existe uma necessidade humana tentando ser atendida. Esse é o primeiro ponto. O que está por trás dessa fala? O que está por trás dessa característica? E quando a comunicação falha, seja nos conflitos, é aí que gera todo esse impacto nas relações interpessoais. Por isso, o que ele traz da comunicação não violenta? Não é você falar manso, comunicação não violenta é você falar bonitinho, manso. Não é isso, porque até a fala mansa pode ser agressiva. Uhum. Mais do que nunca. É você falar de uma forma autêntica, verdadeira, sem agressividade. É você escutar verdadeiramente, sem reagir de uma forma defensiva. E é você transformar o conflito que vem do outro numa oportunidade de aprendizado e conexão. Então ele baseia-se principalmente nesses 4 pilares. O primeiro pilar, ele chama de observação. Significa que você deve... O que seria a observação? É você observar o que está acontecendo com a pessoa,
é observar a fala, ou observar o que eu estou, nesse momento, avaliando a situação, mas sem julgar. A gente tem que observar sem avaliar ou julgar. O que seria uma fala de uma forma julgadora? Quando você fala assim no trabalho, você é desorganizado, fulano de tal. E sim, ó, eu percebi que o relatório não foi entregue no prazo combinado. Quando eu falo isso, é uma percepção, é uma observação, Diferente. é um fato. É só a gente observar as duas frases, que é muito diferente, né, Ju? As duas as abordagens. E as pessoas, por estar vivendo nesse piloto automático, elas acabam se comunicando de uma forma extremamente emocional. Por isso que, para a gente trabalhar isso, o primeiro ponto é trabalhar nossa inteligência emocional e nossa maturidade emocional. Então, o primeiro fato é você observar o que está acontecendo. Ao invés de você falar assim, nossa, você é tão descomprometido, tá sempre chegando atrasado. Olha só, observa. Olha, eu percebo que nessa semana você chegou 2 dias atrasado. Você está colocando um fato. O segundo ponto é você expressar os seus sentimentos, o que você sente. E por que é importante a gente mostrar os nossos sentimentos? Para tirar as facas, para tirar as pedras das pessoas, né? Então, olha aqui. Então, primeiro eu observo, depois eu falo sobre os meus sentimentos. Então, ao invés de eu falar, você chegou atrasado, eu falo, eu observei que nessa semana, 2 dias, você chegou depois do horário. Quando isso acontece, eu me sinto muito triste. Algumas vezes eu até fico com um sentimento de raiva, porque eu vejo as pessoas que estão na empresa trabalhando de uma forma sobrecarregada. E isso impacta no trabalho em geral, inclusive impacta na percepção que os outros têm sobre a sua carreira. Olha como que é diferente. Sim. Depois que eu expresso os sentimentos, eu vou falar sobre a necessidade. Então aqui, olha. E aí, e o quarto ponto, já vou falar, que é o pedido. Então, eu necessito, para o seu desenvolvimento e para o ambiente de trabalho ser melhor e ter melhores resultados, eu peço que a partir de amanhã você chegue no horário. Porque isso vai impactar positivamente o seu trabalho na percepção da sua carreira e também vai mudar a percepção como os seus colegas te veem. Eu posso contar com você? Olha só, o que eu fiz? Eu observei um fato e não avaliei. Eu mostrei o meu sentimento de como que eu me sinto com relação a esse comportamento. Eu falei da necessidade, da importância que tem para o trabalho, dando uma evidência sobre os que os colegas pensam e o reflexo sobre a carreira dele. E eu fiz um pedido, solicitando para a pessoa chegar no horário. Então, dessa forma, quando a gente aplica tudo isso no dia a dia, você consegue o quê? Você consegue maior entendimento, porque ele fala que quanto mais a gente conversa de uma maneira clara, explicando o que eu realmente quero, é muito mais saudável para o seu desenvolvimento. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, eu crio expectativa no outro, então, eu espero que o fulano fale assim comigo, eu espero que ele reconheça meu trabalho, eu espero que ele trate, mas é uma obrigação, é óbvio. Então as pessoas costumam muito dizer assim, é óbvio, nós costumamos falar isso, né? Não é só as pessoas, eu também, se eu me pego desapercebida, a gente tende a criar expectativa no outro e criar que algo que para nós é algo óbvio, para o outro não é. E a gente precisa especificar, a gente precisa falar, a gente precisa expressar. O óbvio precisa ser dito. Exato. A gente precisa mudar o foco no ataque para o diálogo. Ao invés do julgamento evidenciando problemas do outro, a gente focar numa solução.
As pessoas têm um mito que essa forma é uma forma bonitinha. Não. As pessoas, mas Juliana, isso aí é difícil. Ou eu sou questionada assim, mas como? Como que a gente faz isso no dia a dia? Primeiro ponto, comece a se perceber como que está a sua fala. E ele também fala, a forma como eu falo com o outro, por mais, a gente não tem como controlar como o outro vai falar com a gente, mas a gente tem como entender o que está por trás dessa comunicação dessa pessoa, que está vindo reativa ou violenta, qual a necessidade dessa pessoa. Então aqui, vou aplicar aqui para o contexto corporativo. Eu coloquei aqui algumas situações que é muito comum acontecer. Então, por exemplo, uma primeira situação, quando em vez da uma reunião, essa reunião tá tensa, tá todo mundo falando, e aquela reunião que é muito negativa, quando as pessoas só estão apontando problemas e culpados. Alguns estão justificando sobre esse problema, justificando que não, ou seja, não estão chegando a impasse nenhuma. Então, em vez de você sempre interromper os colegas falando disso, que seu ponto de vista é o melhor, olha quantas pessoas que a gente tem de exemplos negativos, que pessoas estão sempre interrompendo, não escuta. Explique, por exemplo, olha um exemplo aqui. Notei que nas últimas reuniões você tem interrompido as falas. Isso me preocupa, porque nós precisamos garantir que todas as pessoas daqui dessa reunião sejam ouvidas, assim como você. Você pode anotar os seus pontos e no final a gente pode discutir sobre eles. Então é uma forma do quê? De você explicar, você vai evidenciar o que está acontecendo. Você não está nossa, você é um cara chato, você está sempre interrompendo. Posso falar? Ou o que muitas pessoas falam, fica quieta, sabe que esse comportamento do outro tá ruim, você se sente mal. Muitas vezes você desperta raiva, que é uma emoção muito comum no trabalho, e aí você fica com o seu comportamento agressivo. Ai, fala, o que você quer? Ou seja, é ruim para ele, é ruim de exemplo para outras pessoas, porque você é uma pessoa que é responsável pela sua carreira, é você. Então, mostre para essa pessoa, olha, que bom que você está perguntando. Eu observo que nas reuniões em que você tem uma comunicação muito ativa, e isso é muito bom. Porém, eu gostaria e quero muito que todas as pessoas, assim como você, falam e participem desse processo. Então, eu vou pedir para você anotar suas questões e a gente vai dar espaço para todos falarem. Então, primeiro a gente vai ser mais objetivo e aí você dá a instrução de uma forma clara e objetiva. Uma outra situação que eu coloquei, que é muito comum, que eu coloquei como exemplo aqui para vocês, quando você tem um problema entre a liderança e a equipe, né? Então, quando você avisa em cima da hora que vai faltar, eu me sinto triste e sobrecarregada, porque eu preciso reorganizar o trabalho. Eu gostaria de pedir que numa próxima oportunidade você me avisasse com antecedência. Então você, ao invés de falar, puxa vida, você sempre chega atrasado, ou você faltou e não me avisa. A gente sai do aspecto emocional e você acaba trazendo o sentido do que você quer. Outra situação, né? O Marshall, ele fala o seguinte, uma outra situação, feedbacks. As pessoas já têm comum e fala assim, quando eu vou numa empresa, eu vou fazer uma avaliação institucional, eu vou fazer uma entrevista para conhecer as pessoas, eu pergunto pro líder assim, você faz feedbacks? Não, faço. Eu dou feedback sempre com a minha equipe, é constante. E aí eu vou aprofundar. Como que você dá esse feedback? E aí, quando eu escuto a forma como que ele dá o feedback, é sempre focado nos aspectos
ruins, ele sempre está evidenciando um problema que já foi. Como que ele tem que ser? Né? Como que tem que fazer? Então, percebi que algumas entregas, você começa, olha, eu preciso te dar feedbacks. Esse feedback, ele é muito importante para o seu desenvolvimento de carreira. Eu vou falar de aspectos muito positivos, saudáveis, que você tem se comportado, que tem um impacto muito positivo sobre o seu trabalho aqui com a gente. E vou falar de aspectos que são importantes serem melhorados para o seu desenvolvimento. Então eu pego e falo, olha, com relação aos aspectos saudáveis, então você vai dar uma qualidade com um exemplo. E em relação aos pontos que precisa se desenvolver, eu começo geralmente a fazer uma pergunta. Como que você avalia em relação a isso? Aí eu vou dar o contexto. Por exemplo, percebi em que algumas entregas têm vindo com alguns erros. E eu posso dar um exemplo. Por exemplo, fulano de tal, aquele da semana passada. Isso me preocupa porque precisamos manter a qualidade. E esse é um dos valores aqui dessa empresa. É um dos valores da qualidade. Podemos ajustar juntos para evitar que isso se repita? Vamos lá? Qual a dificuldade que você tem? Então, aí eu vou dar sequência a essa fala. Ô Ju, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Jair Facchini, ele falou assim, bom dia, se eu for bonzinho com quem está atrapalhando a reunião, não dou motivos para ele atrapalhar as próximas? O que ele quis dizer é, quando você não dá aquela dura, né, não fala firme, a pessoa entende, aprende? Excelente, Jair. Essa é uma característica muito natural, porque se eu for bonzinho, eu estou estimulando que outras pessoas façam o mesmo. Vamos analisar de outra forma. Se você fala de uma maneira, olha, tem outras pessoas de uma forma muitas vezes firme com a pessoa, o que pode acontecer? O seu comportamento com ela pode inibir o comportamento de outras pessoas que querem falar. Porque, nossa, se a pessoa falou, ela é interrompida ou ela já colocada, eu não vou nem falar. A pessoa que tem uma comunicação passiva, o que vai acontecer? A pessoa não vai querer se expressar. Então, vai impedir a comunicação clara com as pessoas que precisam falar. Você pode ser firme sem ser... E a questão da comunicação não violenta, ela é muito distorcida porque as pessoas pensam que vou falar de uma forma boa, de uma maneira boazinha. Não, você vai falar de uma maneira educada, pontuar a importância que tem a fala dele e que naquele momento a gente precisa também ouvir outras pessoas. Isso vai fazer com que você ressalte a contribuição que ele possa dar, não impedindo que outras pessoas evitem falar por medo de você falar a mesma coisa para outra pessoa. E você pontua de uma maneira clara que você precisa ouvir todo mundo e não somente uma pessoa. Então a questão não é que você vai ser bonzinho, é que você vai pontuar de uma maneira assertiva para que outras pessoas também possam falar. E fique claro que não é somente pela fala dele. Então dessa forma... Não sei se fica claro para você se respondi a sua questão. Mas não é você ser bonzinho. É você ser firme, assertivo, mas falar de uma maneira empática. Esse é o ponto. O que é empática? É você ter compaixão. Porque a pessoa que está querendo ser interrompida... Quando você entende a comunicação violenta, que o macho quer dizer, você entende esse outro lado. Essa pessoa que está interrompendo toda hora, ela precisa de atenção. Então, talvez eu não vou utilizar esse momento com todos para entender o que ela está querendo de atenção, porque isso vai impactar os demais. Se eu deixo ele falar porque ele tem uma necessidade, atrapalha. Porque uma reunião é para todos. Muitas vezes eu posso, inclusive, entender o que ele está querendo dizer e pontuar de uma maneira mais assertiva ainda quando ele estiver individualmente com ele. Eu posso perguntar para ele, qual a sua necessidade, fulano, maior com relação no trabalho? O que acontece no seu trabalho em que você muitas vezes se sente frustrado
E muitas vezes, em alguns momentos, como hoje, na semana passada, você pontuou, e na outra semana, você interrompeu a todo momento. O que está acontecendo com você? Eu estou ouvindo, porque também essa forma de interrupção pode ser uma frustração que ele está passando. E muitas vezes, se eu simplesmente sou reativo a essa fala, ai que saco, ele só quer ter atenção, essa é a forma mais reativa que eu, enquanto líder, posso interpretar. O que está querendo dizer por trás disso? Assim, quando a gente entende que a comunicação não violenta não é algo bonitinho, é algo dificílimo. Sim. Porque eu exijo uma autoconsciência, eu exijo, ela é necessário, quando eu falo que exige, é necessário você ter autocontrole, então você tem que controlar a sua raiva, não adianta você ser impulsivo, porque isso vai só trazer problemas. Você tem que ter disciplina e hábito para utilizar esses 4 passos, da observação sem julgamento, de explicar a necessidade, os seus sentimentos, o que você sente. Então, isso exige inteligência emocional para você se auto-perceber. Isso exige autocontrole para você controlar essa raiva, essa frustração, essa tristeza ou esse medo. E passar de uma maneira muito clara. Por isso aquela fala que não é o que você fala, mas o como você fala, e por isso que você precisa ser claro, enfático, que precisa ser feito, para que a gente possa claramente ter entendimento do que a pessoa quer. O que a gente vê muitas pessoas, ou é a pessoa agressiva, manipulativa, ou é a pessoa passiva, o bonzinho. Aqui a gente não está falando, as duas são extremamente negativas no trabalho. O bonzinho deixa tudo para ser o amigão, para ser a pessoa, para as pessoas gostarem de mim, pode ser pela uma dificuldade que eu tenho de lidar, e talvez um ponto fraco que eu tenho, quero ser amigo de todo mundo, quero agradar todo mundo, e por isso tem uma comunicação passiva. Ou eu sou muito reativo e agressivo, o que afasta a clareza e afasta as pessoas de conversar até você, porque as pessoas vão ter medo de falar com você, então as informações não vão chegar até você de uma maneira clara, porque você não abre. Esse trabalho da assertividade é um trabalho de longo prazo. É contínuo, e a todo momento nós podemos organizar, conscientizar de uma maneira empática, assertiva e, consequentemente, lidar melhor com as pessoas ao nosso redor. O meio termo, ele é o ideal, mas ele é realmente muito difícil. Tem que trabalhar isso todos os dias, né, João? Comecem hoje. Comecem hoje a utilizar esses 4 etapas, porque a melhor forma da gente aprender é no dia a dia, no hábito, formando um hábito. Perfeito. Ju, muito obrigada pelas dicas de hoje. Como sempre, foi excelente. A gente volta na segunda que vem. Muito obrigada, uma ótima semana.